nossa meditação, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, e eu sei que você conhece muito bem esse texto. Eu acredito que é o texto quase que na maioria da nossa conversão, né? Acho que a maioria teve essa experiência com esse texto, né? E ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe essa palavra no meu coração e no seu coração. Eu quero falar exatamente sobre esse amor inexplicável. O amor de Deus é um amor inexplicável. Já tentaram por diversas oportunidades, já fizeram de tudo para tentar explicar esse amor, mas não conseguiram. E nesse final de semana, eu acho que se falou tanto em amor, e eu diria nesta noite que esta é a expressão exata do que é amar. Não há uma expressão melhor para definir o que é amar do que essa. Quando você ouvir essa expressão que esse versículo traz, de tal maneira, você pode ter certeza que a ideia que ele quer transmitir é algo que não se pode explicar, é algo que não dá para mensurar. Quando alguém não consegue, com as suas palavras, explicar alguma coisa, ele então usa essa expressão, de tal maneira, porque isso excede a nossa compreensão. Amor que se dá, amor em ação, que age. A expressão todo aquele que é como uma bandeira para todas as épocas. É como se essa expressão todo aquele que ela estende o tapete de boas-vindas do céu para a humanidade, para mim e para você. É um convite ao mundo inteiro, a todo o universo, para conhecer o Deus todo maravilhoso. Meu amado, há algumas declarações aqui que eu preciso refletir com você. São declarações importantes para mim e para você. A primeira é uma verdade. Jesus, ele poderia ter limitado esse grupo. Ele poderia ter limitado esse grupo. Era só Jesus ter mudado a expressão todo aquele que para qualquer que. Você entende isso? Qualquer judeu que crê, qualquer homem que crê, qualquer mulher que me seguir, qualquer homem que me seguir. Mas Jesus, ele não usa nada para identificar o sujeito. O pronome aqui é notadamente indefinido. Afinal, meu amado, quem não faz parte do todo aquele que? Sabe qual é o objetivo? A expressão, ela coloca fim, ela põe fim a todas as barreiras raciais. Essa expressão, ela ignora os limites relacionados ao sexo. Essa expressão, ela transcende as tradições antigas. O objetivo aqui Deus, ele tem um objetivo aqui de deixar claro que ele exporta a sua graça para todo mundo. E para aqueles que tentam limitar Jesus, ele vai dizer algumas expressões muito interessantes. Por exemplo, ele vai dizer em Mateus no capítulo 10, o versículo 32: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei
diante de meu Pai que está no céu. Ele continua, Mateus, o capítulo 19, o versículo 29, ele vai dizer: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aí quando nós vamos para o Evangelho de João também, ele vai dizer no capítulo 6, o versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. No capítulo 6 ainda, o versículo 40, ele diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E para finalizar, quando alguém quer limitar isso, Jesus vai dizer para mim e para você, no capítulo 12 ainda do Evangelho de João, no versículo 46, ele vai dizer: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Que verdade maravilhosa! Jesus não limita o grupo, ele diz: todo aquele que. A segunda declaração que eu preciso pensar com você nessa noite, ela chega até nós através de uma pergunta: será que Deus ainda nos deseja? Será que Deus ainda deseja a minha vida? Será que ainda Deus deseja a sua vida? Os contratempos da vida podem gerar um estado tão triste, ao ponto de eu e você fazermos essa pergunta. Talvez você nesse ano, especificamente nesse final de semana, tenha ouvido falar tanto nesse amor de Deus, a sua graça manifestada a todos os homens, que o Senhor não quer que ninguém seja destruído. Mas sem dúvida, alguém que deva ter feito essa pergunta: será que Deus ainda me deseja? Foi o mendigo Lázaro. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, o versículo 19 até o versículo 21, ele vai dizer: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Sem dúvida, esse homem deve ter feito essa pergunta: será que Deus ainda me deseja? Você percebe aqui dois homens, dois lados da cidade. Um homem rico, cheio de luxo, come iguarias exóticas, as melhores roupas, tecidos de ouro, casa espaçosa, jardins ornamentais, um ricaço de Mônaco, diria a versão bíblica. E por outro lado, Lázaro, um sem teto, cão lambem, se definha do lado de fora da mansão, está infectado, rejeitado, sem bens, sem família. Seria uma exceção do amor de Deus, que consiste no todo aquele que? Certo? Errado, totalmente errado. Como uma peça teatral, a cortina da morte, ela se fecha no primeiro ato, e o destino eterno no segundo ato vai ser revelado. E agora Lázaro, há pouco um pobretão, agora não precisa de mais nada. E o rico, agora pobre, precisa de tudo, ele perde o luxo. Mas Lázaro, ele descobre o seio de Abraão. Meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, os Lázaros ainda enchem o nosso planeta.
eles não mendigam pão, mas eles lutam para adquirir algo. Eles não dormem nas ruas, mas quem sabe dormem no chão. Será que Deus tem lugar para essas pessoas? Nessa situação, será que Deus tem lugar? Não perca essa mensagem nessa noite. Deus aceita você. Aleluia. Deus aceita você, seja como for que Ele te encontrar. Ele aceita você, Ele deseja você, Ele anseia por você. Não há necessidade de purificação, não há necessidade de subir um lugar alto, apenas erguer os olhos e contemplar esse amor inexplicável de Deus que diz: todo aquele que tem o benefício de seja como for. Sempre que ouvir a voz de Deus, Ele aceita a sua proposta. Deus ainda nos deseja. Quero concluir aqui, lembrando de uma oportunidade que eu ganhei como prêmio. Era uma promoção que eles estavam fazendo, e eu ganhei então um vale revisão para o motor do meu carro. E quando eu peguei aquele vale, eu fiquei tão feliz, e eu guardei ele no porta-luvas do meu carro, para que eu não pudesse esquecer que eu precisava fazer aquela revisão do motor do meu carro. Mas depois que eu saí dali, aquele vale da revisão do motor do meu carro ficou lá dentro, e eu esqueci dele. E passou muitos dias, e um dia eu me lembrei, e eu falei: gente, eu preciso aproveitar essa promoção, esse vale dessa revisão que eu ganhei. E eu então fui lá para usar aquela revisão. Mas quando eu me deparei que a promoção ela estava vencida, eu esperei tempo demais. Com você não é assim, comigo não é assim, conosco não é assim. Para convencer a mim e a você, Jesus conta a parábola da graça, a graça da 11ª hora. E ele vai contar aquela parábola do proprietário de terras, e ele vai sair para contratar boias frias. Olha só que interessante, e ele sai na 3ª hora, são aproximadamente 9 horas da manhã, e ele sai para contratar aquele proprietário de terras. Depois ele sai à 6ª hora, ao meio-dia, ele contrata outros trabalhadores. Mas também quando dá a 9ª hora, 3 horas da tarde, 15 horas, ele sai para contratar outros boias frias. E quando o sol já está se pondo, no pôr do sol, às 17 horas, 1 hora antes de encerrar o horário de trabalho, ele sai a contratar outros boias frias. Um monte de trabalhadores. Nenhum fazendeiro contrata um trabalhador na última hora, nenhum patrão, não é verdade? Na verdade, eles estão dispensando. Essa semana, na quinta-feira, eu fui ao aeroporto, e quando eu cheguei lá, uma segurança, nós ficamos conversando um pouquinho, ela falou: olha, essa loja que está aqui do nosso lado é de um homem que é um dos homens mais ricos desse aeroporto aqui, é um dos homens mais ricos de Goiânia. Ele é dono dessa loja, e ele tentou segurar os seus empregados enquanto ele pôde, mas chegou um momento que nem ele conseguiu segurar aqueles empregados, ele teve que mandá-los embora. E é assim que está acontecendo. As pessoas estão dispensando, porque se não entra o capital, se não entra o financeiro, como que ele vai acertar o dia de trabalho? Jesus faz. Jesus faz. Aleluia! Ele faz isso. Nenhum proprietário faz, nenhum empresário faz, mas Jesus faz. Mesmo que ninguém paga um salário de um dia para quem trabalha 1 hora, Jesus paga. Ele paga, porque todo aquele que é
está dizendo que não há condição que seja baixa, não há hora que seja tarde, não há lugar que seja tão longe. Essa expressão, todo aquele que, seja como for, sempre que, onde quer que, inclui eu, inclui você, para sempre. Aleluia. Jesus faz. Jesus faz. Você pode ouvir a voz dele. Não perca essa mensagem. Não perca. Deus aceita você, seja como for que ele te encontrar. Que esse Deus nos abençoe. Esse Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Quero convidar você aí onde você está a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Vamos falar com esse Deus. Pai, de fato não há como explicar esse amor. Esse amor é imensurável, Deus. Esse amor de fato é inexplicável. A política do céu, ela inclui todo aquele que, como diz o texto da nossa reflexão, o Senhor amou o mundo de tal maneira, não dá para explicar a forma como o Senhor nos ama. Um amor que culmina na entrega do que o Senhor tinha de mais precioso, o teu único filho. A tua palavra diz que é o filho unigênito. E o Senhor entregou ele por mim. O Senhor o entregou por nós. Para que, crendo nele, nós possamos usufruir da vida eterna que o Senhor oferece, Pai. Como explicar um amor assim? Um amor que não pede nada em troca, um amor que apenas ama, um amor ponto final. Um amor que não me pede nada em troca, e ao menos sabia se seria correspondido a esse amor. E ainda assim o Senhor nos amou, o Senhor me amou e tem me amado, Pai. Ó Deus, aquieta a nossa alma nesses dias, Deus. Aquieta o nosso coração, porque a Tua palavra diz que aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará por ele todas as coisas. E às vezes nos esquecemos disso, Pai. Que qualquer coisa que precisarmos aqui é inferior à grandeza desse ato do Senhor. Deus querido, visita cada família nesta hora. Visita, Deus, com a Tua boa mão. Derrama a Tua graça, Deus. E completa esta obra em nós, Pai. Nos aperfeiçoa, Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor. E nos ajude na nossa pequenez, Pai. Por favor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu rogo ao Senhor mais uma vez que abençoe o nosso presidente Jair Bolsonaro, Deus. Abençoe o nosso governador Ronaldo Caiado, Pai. Abençoe o nosso prefeito Elcio Tavares, Deus. Dá sabedoria a eles, Deus, nesse momento. Cada um daqueles que estão investidos de autoridade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Mas Deus, abençoe cada família, a Deus que está fazendo essa oração conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.